Gente, 2 dias antes do primeiro caso da Covid-19 no Brasil completar 1 ano, o país chegou a 250 mil mortes causadas pela doença. Paulinha, qual é a nossa situação hoje em comparação a outros países? Vamos lá, vamos trazer alguns dados aqui, né? Ontem a gente completou 35 dias seguidos com média móvel de mortes acima de 1.000. Como você trouxe, Paulo, superamos a marca de 250 mil mortes pela Covid, com o triste registro da maior média móvel de óbitos de toda a pandemia, nessa quarta-feira, 1.127 mortes, né? Desde novembro a gente tem uma taxa de expansão da doença apresentando tendência de crescimento, o que aumentou a preocupação com as consequências também das festas de fim de ano. A nossa campanha nacional de vacinação contra a Covid começou em janeiro, por enquanto foram 7,6 milhões de doses, e aí somando a primeira e segundas doses, né? Não é o total de pessoas imunizadas. Esse número representa 3,82% da população brasileira acima dos 18 anos, e esse ritmo é considerado lento. E soma-se a isso também problemas com a interrupção de vacinação nas capitais. Aliás, esse é um problema que não é só o Brasil que enfrenta, outros países também enfrentam o problema da falta de doses de vacina, né? A gente conta com 2 vacinas para a Covid aqui no Brasil, a Coronavac e a Oxford AstraZeneca. A gente tem aí a Anvisa autorizando o uso definitivo da Pfizer, mas a gente não tem um acordo de compra dessa vacina e há um impasse entre o governo e a farmacêutica em relação a cláusulas do contrato. No mundo, os países vêm observando aí o avanço da vacinação, quedas também no número de mortes por Covid-19. No Chile, a gente tem 14% da população vacinada, mais inclusive do que os Estados Unidos, que tem 13% dos habitantes vacinados. O Reino Unido está avançando rapidamente, tem 25% da população vacinada, mas agora a gente tem um outro problema que não é só dos brasileiros, mas do mundo, que é a questão das variantes, né? Então, são 3 documentadas até agora, uma que foi observada no Amazonas, a do Reino Unido e da África do Sul. Em comparativo, o que a gente vive por aqui está mais próximo do que acontece nos Estados Unidos. As análises recentes trazem que o governo Biden teria melhorado a questão do combate ao coronavírus em relação ao Trump. Eu sei que o Adelis já está brabo aí, mas principalmente pelo reforço das medidas de distanciamento social, uso de máscaras, que o Biden defende, que o Trump aliviava, e também porque a vacinação está acontecendo agora na administração Biden. Então, sim, claro que tendo a vacinação na administração dele, a gente vai ter também uma situação melhor do que a do Trump, quando ainda não tinha vacina. Perfeito, Paulinha. Ô Zé, eu me recordo aqui nessa semana, eu vi o noticiário, inclusive o Congresso Nacional, debatendo, até o líder da Câmara no Congresso Nacional, o deputado Ricardo Barros, querendo colocar no debate público a pauta do nepotismo, né? Dizendo que, enfim, os filhos de políticos que fossem qualificados poderiam ser contratados. Nós vamos discutir aqui no programa a questão aí dessa PEC da impunidade, que é a PEC da imunidade parlamentar, enfim. Minha pergunta para vocês é: você não acha que as autoridades públicas brasileiras estão sem foco nessa pandemia? Por exemplo, é hora da gente discutir nepotismo, é hora da gente falar de imunidade parlamentar com 250 mil pessoas mortas? Sim, é evidente que outros problemas, outras preocupações continuam no país, e não é só pandemia, né? Mas é que existem prioridades, existem escalas de prioridade. E nós estamos vivendo um momento aí sem liderança internacional e sem exatamente uma possibilidade de controle nacional. A decisão do Supremo Tribunal Federal em dar autonomia aos prefeitos e governadores para organizar aí o combate ao novo coronavírus acabou destruindo a possibilidade de um controle central. O controle central ficou na distribuição de medicamentos, o que acabou acontecendo, e também das vacinas. Só que não há vacinas e aí provoca esse disse-me-disse que está atrapalhando tudo. Diante deste debate amplo demais, o Congresso Nacional está perdendo o rumo. Está, por exemplo, impondo, nós vamos falar melhor sobre isso, uma emenda à Constituição mudando a imunidade parlamentar, um debate que não tem nada a ver de entrar agora e muito menos da forma como ele está sendo colocado. E, por outro lado, essa história do nepotismo, isso é coisa do passado, isso ficou lá na Constituição de 37, enfim, você tem razão, não é momento para se discutir assuntos assim.
Perfeito, Zé. Joel, como é que você avalia a situação do Brasil hoje na pandemia? Pois é, a gente está vendo que aqueles mais pessimistas, eu ouvia um Átila, outras pessoas falando lá em outubro, novembro, os números estavam melhorando, ele dizia, não, mas vai piorar ainda depois, não sei o quê. Eu tendia a ser mais cético, eu achava, será que vai piorar mesmo? Será que já não foi o pior? E aparentemente não, né? Já estamos com média maior do que foi no pico aqui no Brasil do ano passado. São Paulo ainda não chegou ao nível que estava na primeira onda aqui de São Paulo, que teve lá no começo da pandemia também no ano passado, mas está subindo bastante. Eu não sei se essa medida que o Dória chamou de toque de restrição, né, se vai resolver muita coisa. Se realmente existir esse fato de pequenas festas acontecendo aí pela noite, pela madrugada, e elas serem foco de contágio, ok, vai ajudar a diminuir essas festas, vai cair a quantidade de contágio. Mas se vai ter realmente algum efeito ou não, a gente só vai descobrir na prática. Eu não sou, por princípio, contra a medida, mas também não tenho certeza nenhuma de que ela vai representar uma melhora clara para a gente. Também na prática, né, uma medida que ela serve para impedir aquilo que já era proibido. No caso, são as festas clandestinas. Festas clandestinas já era proibido, imagina. Então muda muito pouca coisa, né? É só a polícia parando para perguntar onde é que você vai. Só fazer uma observação. Ontem o Diogo Schelp, no 3 em 1, falou uma coisa interessante que realmente ficou na minha cabeça. Eu acho que ele tem razão nesse sentido, que as pessoas, elas se acostumam, né? Se acomodam. As pessoas, elas se acomodam e se acostumam com regras. A tirania. Então, a partir do momento em que você perdem o cuidado. às 11 horas da noite, o final aí das festas, simplesmente as pessoas podem transferir a festa da noite para o meio-dia. Mas isso pode acontecer. Isso muda um pouco, mas acho que diminui também. Diminui também. Agora, tem a informação também, Joel e Paulo, de que o comitê de contingência de coronavírus aqui em São Paulo até sugeriu para o Dória que fizesse um lockdown mais amplo, mas ele recusou justamente por causa dessa pressão que ele já vinha sofrendo de empresários. Os empresários ficaram até aliviados com esse horário das 11 horas da noite, porque eles temiam que os funcionários não tivessem tempo de saírem do trabalho e irem para casa, né? Então ficou até numa certa medida boa aí para um setor que tem sofrido bastante. E outro ponto ligado a isso, pode até ser bom, porque restringe então as possibilidades das festas nas casas das pessoas, vai ter mais fiscalização disso. Ao não ter isso, talvez as pessoas frequentem mais restaurantes, um ambiente mais controlado, com mais distância, e, portanto, talvez até ajude um pouco aí o próprio setor dos restaurantes, sem piorar o contágio, porque são reuniões mais controladas e com menos cruzamento de pessoas juntas. Pois é, fala rapidinho, que eu quero ouvir. Olha, rapidinho é o seguinte, esse processo aí de isolamento, lockdown, sei lá, o toque de recolher, isso funciona no primeiro momento, uma retenção. O que acontece é que não há nada no depois. Os governos não estão fazendo nada no depois disso. É aí que mora o grande problema. Perfeito. Adrilis, é toque de recolher, toque de restrição, lockdown, o que é isso? É toque de recolher e lockdown mal feito, ainda por cima. Como o Zé falou, o lockdown resolve para restringir a disseminação do vírus num primeiro momento. Depois não adianta nada, porque volta às aglomerações em transportes públicos, eventuais restrições de horário causam aglomerações em outros horários. Essa medida é um paliativo do nada, ou seja, bares, restaurantes, festas, álcool já são proibidos após um horário, após as 10 da noite. Ou seja, a única coisa que muda é um teor meio que autoritário, meio tirânico, de restringir a liberdade de ir e vir da população para falar que está fazendo alguma coisa. Gente, a gente tem que rememorar, a gente está fazendo um ano de pandemia. As primeiras semanas de lockdown, de isolamento, que se estenderam por meses, qual que era a justificativa? Para melhorar exatamente as condições dos hospitais, para colocar mais leitos. Araraquara, que é uma cidade que sofre medidas restritivas mais graves, mais incisivas, tinha cerca de 70 leitos de UTI. Hoje tem cerca de 70 leitos de UTI. Araraquara recebeu quase 30 milhões de reais do governo federal para resolver alguma coisa. E, eventualmente, não resolveu nada. E aí você cria uma espécie de letargia no povo que vai se adequando às regras e vai burlando as regras inconscientemente, se aglomerando em outros horários e não percebendo que está sendo ceifado na sua liberdade fundamental por algum tipo de governo, tirânico, que tolhe liberdades, que aposta no quanto pior, melhor, que fala que vai salvar vidas, quando simplesmente
E eu vou falar isso de novo, 1000 vezes. Vai arruinando vidas através de uma depressão, através de uma depressão coletiva, através de cerceamento de trabalho, de emprego, de imposição de mais fome e miséria para situações de famílias e pessoas menos abastadas. Ou seja, o isolamento a longo prazo, não na medida restritiva real de um primeiro momento, ele causa muito mais problemas do que o eventual pandemia, das eventuais mortes pelo coronavírus. E essas mortes que vão se distribuir ao longo do tempo, depressão, suicídio, miséria, fome, exclusão social, elas não vão ser catalogadas diariamente. Essa que é a questão. Okay, São medidas restritivas inócuas, inadequadas, constrangedoras, que constrangem a liberdade e não resolvem rigorosamente nada, apenas maquiam a vontade de alguns governantes São de tentar Paulo, Adriles. mostrar que estão fazendo alguma coisa e não estão fazendo nada. Joel e Adriles, bem curto. Eu vou te lembrar de forma bastante curta, Adriles. A gente passou por medidas restritivas lá em junho, julho, agosto, a gente discutia elas aqui, os números começaram a baixar. Na época, você jurava que não tinha nada a ver com as medidas, era só imunidade de rebanho, porque os números estavam baixando porque já tinha chegado na imunidade. As restrições acabaram, a gente começou a se congregar mais, os números voltaram a subir. Está aí a prova de que não. Primeiro, não era imunidade de rebanho. Realmente, a restrição tem efeito. Agora, na Inglaterra, teve outro caso. A Inglaterra voltou a uma situação calamitosa na virada do ano e, por um lockdown muito estrito, conseguiu de novo baixar os seus números ao mesmo tempo em que vacina. Uma coisa você tem razão, os governos têm que investir em leitos. O governo de São Paulo, o SUS de São Paulo, ele tinha 3.500 leitos de UTI do estado antes do início da pandemia. Agora está com mais de 8.000, 8.500 por aí. Ou seja, houve de fato um investimento sim de leitos. Imagina se a gente não tivesse tido a restrição lá atrás, lá no meio do ano, e fosse tudo subindo naquela curva e não ia ter leito para ninguém. Joel, o que foi feito é duro, é doloroso, Adriles, é duro, é doloroso, é custoso, mas infelizmente essas restrições acabam sendo necessárias até que chegue a vacina. Agora a prioridade é a vacina. Para encerrar o assunto. Joel, rapidinho, se medida restritiva fosse tão eficaz do ponto de vista científico, por exemplo, diferentes estados dos Estados Unidos, como Flórida e Nova York, que se restringiu radicalmente, e a Flórida, que tem uma vida de liberdade, teriam números parecidos. E os números da Flórida estão muito melhores que Nova York. Bélgica, Inglaterra, Itália, que tiveram medidas restritivas absolutamente radicais, estão entre os piores países com números. Ou seja, não existe uma comprovação científica cabal. Existem vários estudos Austrália, de que o lockdown tenha resolvido. Eles tomaram as medidas mais radicais porque eles tiveram as piores conflagrações, Adriles. Você não entende isso? Olha. Sabe o que acontece, Adriles? Eles tomaram as medidas mais radicais porque tiveram realmente as piores conflagrações. É por isso. Mas não melhorou. Se você não está tendo... Mas melhorou. Veja os casos da Inglaterra, Adriles. É numérico. Veja os casos da Inglaterra. Califórnia está melhor até do que muitos estados. Adriles, não melhorou nada. É óbvio que melhorou. Olha os gráficos dos países, Adriles. Olha os gráficos. Aí você pega, tem um Portugal melhorou. Isso. Pegue o efeito do lockdown na Inglaterra agora, que foi estudado minuciosamente. Você vai ver. Vamos girar.